volta com o Tribuna Livre, começando o primeiro bloco. Aqui o advogado Odilardo Marques e também Ednei Muniz, junto com o Narciso e Osmi, para a gente discutir, debater um pouquinho, que já estava aqui nos bastidores aqui. A temperatura aqui tá boa, tá quente, então eu vou colocar a bola aqui no centro e dar início à partida, né? Tá aí, vamos falar. Eduardo Cunha acaba de renunciar à presidência. Renunciou ontem. Pois é. Renunciou ontem a presidência dele. É que é esperado, né? Era esperado. Que tem um futuro bastante sombrio. Não, eu posso iniciar aqui? Com certeza, fica à vontade, Osmi. Uma polêmica. Fica à vontade. Uma polêmica que eu vi também no jornal, eu estou aqui com ele aqui, acho que essa medida aqui foi tomada nessa semana ainda, se não me engano. É a questão da presunção de inocência. O Supremo, Narciso, Tribunal Federal, meus dois brilhantes advogados, ele, por 7-4, no meu ponto de vista, quebrou a presunção de inocência, dizendo que o cidadão pode ser preso, sim, julgamento em segunda instância. O que é a segunda instância? No tribunal. Tem o juiz, tem o tribunal. O tribunal julgou, ele já pode ser preso. O Supremo decidiu, para perplexidade de quase todos os operadores de direito de bom senso, porque violou a Constituição. O Supremo violou a Constituição. E nas suas causas pétreas. Nas suas causas pétreas. E agora, o ministro Celso de Mello, o decano da Corte, julgou um habeas corpus e mudou o entendimento, dizendo que o cara foi preso, porque está condenado em segunda instância, entrou com ação no Supremo, ele mudou o entendimento e mandou libertar o cidadão. Qual é a opinião de vocês, que são operadores do direito, dessa instabilidade e insegurança jurídica que está se criando no país? Primeiro, boa noite. O Astério, aí, amigo de longas datas, Narciso Mendes, sempre tem um prazer. Osmi, a gente aprende muito, eu sou telespectador assíduo. Esqueça que eu do sou programa. lá. Tem isso. Meu amigo Ednei Muniz e aos telespectadores da TV Rio Branco. Esse tema é instigante e não surgiu essas violações. Para se ter um entendimento, Astério, Osmi, Narciso, Ednei, logo que o Joaquim Barbosa assumiu uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, ele já colocou em determinado julgamento essa possibilidade de flexibilização das cláusulas pétreas. Isso surgiu um debate dentro do Supremo e ele foi vencido. Mas é uma teoria que alguns países já praticam, tipo a França, ela tem a flexibilização, não tem nenhuma cláusula, não tem nenhum direito que seja inatingível. E nem nenhum princípio constitucional que não tenha um alcance ou seja possível de ser alcançado por uma eventual transformação ou mudança social de pensamento. Mas o que vem acontecendo no Brasil, já não de agora, mas já de muito tempo, não com esse julgamento específico, existe uma transgressão, é como você disse, uma violação direta a princípios e garantias constitucionais através de interpretações extensivas, onde não cabe interpretação extensiva. Aí, vamos ver aqui um caso específico aqui. Passando para a seara eleitoral. Lei da ficha limpa. Seria a salvação de tudo. Era o que se imaginava. Não, vamos pegar esses corpos. E depois, se a gente tiver tempo, até a gente analisa aqui a natureza dessa lei. Essa lei violou outro princípio do direito penal e também do direito constitucional, quando possibilitou que a sanção e multa, ou a sanção de direito da cidadania passiva, quer dizer, o direito de ser votado, pode regredir, quer dizer, permitiu a regressão, tá, da lei penal, quer dizer, ela retroage no tempo para prejudicar. Quando qualquer
rábula ou estudante de direito. Não gostei de qualquer rábula. Operador de direito. Não, você é um... Você está assim, sabe que não poderia acontecer. Nesse caso específico, aquela decisão do Supremo causou espanto em todo mundo, porque violou um outro princípio constitucional da inocência presumida, da presunção de inocência. E a Constituição é clara. A Constituição coloca claramente que a pena vai ser executada após o trânsito em julgado. Acabou-se. Ponto. Não permite essa interpretação extensiva que a Suprema Corte está dando e que está sendo de forma casuística. O ministro Barroso, quando assumiu, falou, foi um ponto fora da curva. Só que estão existindo vários pontos fora da curva. Exatamente. Daqui a pouco não vai existir mais curva. Só vai existir os pontos fora. Não se é possível ter uma interpretação da Constituição de forma de descontextualizar o que nela está expresso. Lá fala trânsito em julgado. E o trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso nenhum. Se a justificativa é porque protela muito, porque existe muito recurso, que modifique. Agilize a Mas eu queria lei. Tire recurso, procure meios. Em primeiro lugar, Transportando primeiro lugar, boa noite a Oi, todos. Dinei. Eu, todas as vezes que eu venho aqui, eu digo que eu estou entre amigos e mesmo Claro. com a ausência do Arquibaldo, posso Sim. dizer que nós sempre tivemos uma relação respeitosa. É que verdade. pese os embates políticos, mas sempre. Natural. Inclusive, eu encontrei o Edvaldo Souza um dia desse, até tomei umas cervejas com ele, e ele disse, você falou mal de mim, mas nada pessoal, né? Claro. E eu queria conversar política. com a... Eu pedi esse livro emprestado ao Narciso para não devolver mais, porque... Para não devolver, mas você tem o maior ciúme Para desse não livro. devolver mais. Porque livro a gente... Devolução de livro emprestado é brincadeira, né? É crime. Mas eu me encontrei aqui, olha, de tempos em tempos, sente-se com a caneta de papel e uma folha em branco e exercite a imaginação, é uma coisa que eu faço muito. Por isso que eu peguei esse monte de papel aqui também do Narciso, para cumprir esse item aqui da página 197. Mas voltando à questão Qual é da o discussão. que é que diz o artigo? Não, de tempos em tempos, sente-se com a caneta e uma folha de papel em branco e exercite a imaginação. Esse é um texto que está aí. Sem compromisso. Eu nem sabia nesse livro. No livro Sem que o senhor compromisso. presenteou ele. Sem compromisso, é uma coisa que eu faço, corriqueiramente. Olha, Ednei, esse argumento, eu vou recusar o argumento técnico-jurídico nesse ambiente aqui e vou fazer uma defesa pró-societária. Nós estamos discutindo tudo isso aqui por conta da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato que tem provocado toda essa reclamação, toda essa grita em relação a violações de direitos constitucionais. Na verdade, os excessos sempre existirão de ambas as partes, são operadores. Agora, o cerne, a medula óssea do sistema está funcionando. Aliás, como nunca funcionou, e de uma maneira extremamente eficiente. Nós devemos isso ao PT. Não porque operacionalizou a Polícia Federal. Foi a gestão que melhor operacionalizou a Polícia Federal. Mas porque o PT especializou tanto a corrupção, colocou ela no teto, que não tinha mais como ir para lugar nenhum. E aí tinha que acontecer alguma coisa nesse país. E aí duas figuras, dois protagonistas, infelizmente, porque nós gostaríamos que isso fosse, que esse efeito fosse disseminado, pelo menos na maioria dos responsáveis por isso, que a postura da justiça fosse igual ou assemelhada à postura de Joaquim Barbosa e o Moro. Foi necessário o protagonismo dessas duas figuras para que nós conseguíssemos abrir a tampa dos maiores esquemas de corrupção que esse país já presenciou. Aí alguém pode dizer, mas o passado era assim, o passado era pior. Nós não tivemos oportunidade de ver o passado. E não é porque o passado não foi aberto que o futuro terá que permanecer impune. As instituições estão funcionando. Eu podia fazer uma observação aqui? Depois, deixa eu terminar. O STF está atuando, aqui e acolá tomou uma medida contra um, a favor do outro. A gritaria normal, nós estamos no calor, envolve questões criminais graves, com provas extremamente contundentes, fala-se em presunção de inocência, mas esquecemos de dizer que as provas são extremamente contundentes.
Os caras vão lá, fazem Tudo bem, delação, senão você entregam provas, devolvem dinheiro. Não, mas não as é isso provas que nós são- temos. São dois pontos, viu? Se houve violação. à vontade. Agora, em relação à presunção, à condenação, ao cumprimento de sentença criminal em condenação de Porque segunda. Eu sou o Ednei absolutamente colocando a dessa favor. forma, Sabe por quê? o Ednei colocando Sabe dessa qual é o forma. percentual de sucesso? Ednei, você volta Sabe qual é a o falar. percentual Você de volta a sucesso? falar. Sabe qual é o percentual de sucesso dos recursos nos tribunais, dos recursos criminais dos tribunais superiores? Não chega a 2%. Doutor, a Não, diferença. a maioria Deixa eu colocar só a são diferença. recursos Sabe por que está acontecendo isso? pagos A sua em colocação. declaração, Só colocando. Doutor, Só para fazer um esclarecimento. Só para fazer um esclarecimento. A questão toda é que o senhor está se colocando como um grande especialista em Lava Jato. Eu não estou discutindo Lava Jato, até porque as duas decisões que ele colocou aqui, nenhuma das duas tem a ver com Lava Jato. Sabe o que é? Sabe o que é que eu acho que está matando hoje o país? Deixa eu falar para o senhor o que é que eu acho. Isso é a opinião pessoal. Eu acho que operadores de direito e outras pessoas intelectuais estão movidos por paixões políticas partidárias e não estão conseguindo de forma nenhuma vislumbrar o aspecto técnico. Clareza. O que o senhor me falou para Lava Jato, se só tivesse Lava Jato de causa, eu era até um advogado desempregado, porque não tem nada a ver com Lava Jato. Mas eu estou falando, eu como operador de direito, eu não quero que um cliente meu, se o senhor pode querer que o cliente seu passe por isso, eu não quero que um cliente meu seja condenado em segunda instância e vá... Não, é isso que nós estamos discutindo. Vou trazer a palavra para o Osmi aqui. Uma observação. Eu não estou falando de Lava Vamos O lá. Jato. Ednei colocando dessa forma, passa a impressão para o telespectador que nós estamos aqui fazendo defesa de quem rouba. Não é. Não é isso, um momento. Não é isso. Estou fazendo. Quem furta ou rouba ou comete um crime tem que ser denunciado, investigado, julgado, se condenado, preso, se absolvido, vai para casa. Agora, Justamente. tudo dentro da lei. Dentro do processo legal Osmi, e dentro da Constituição. Então, não vamos confundir, porque senão Não existe violação. você está Existem colocando... interpretações. Mas a população... Dois casos específicos. Um julgamento que não foi Lava Jato Viu? e que foi Vou conseguido passar a palavra isso. para o Narciso, que ainda não falou. E outro que mas também eu não só tem lembrando relação que a com Lava população, a maioria das pessoas, a gente, nesse momento que a gente vive, compreende a realidade um pouco da maneira como que ele coloca. Pois é, Porque mas isso a não gente é- tem que esclarecer. Claro. Até cabe Que não pensar é. assim, um operador Todo de direito, não. Não existe essa obrigatoriedade, não. Não, mas espera aí. Eu sou advogado, inclusive atuo na área criminal, mas antes disso... Eu não sou recomendo cidadão. nem. Se o senhor quer esse pensamento, eu não recomendo nenhum cliente sou meu para o cidadão. senhor. Com todo respeito. Eu faço a defesa eu do quero pior. contestar o Ednei. Primeiro porque parece que nesses próximos 90 dias, até as eleições, mais ainda do que no passado, tudo, quando se discute política, aí o caboclo já começa a advogar a defesa do candidato dele a prefeito. Não é por aí. Osmi não costuma fazer perguntas inteligentes nesse programa, né? Mas devido às minhas limitações. Mas dessa vez ele foi... Parabéns, Osmi, você foi inteligente. Tá, então depois aumenta meu salário, tá? Então, aí, Parabéns do Narciso Boa. aí o que me chama a atenção, primeiro, aí eu já começo a discordar do Osmi, quando ele pega a nossa Constituição, que doutor Luiz Guimarães dizia respeitá-la sempre, Violá-la nunca. violá-la nunca, mas criticá-la sempre que necessário. Sim, claro, Sempre que Tem que necessário. ser criticado. claro. A questão da presunção de inocência, o réu só pode ser julgado depois do trânsito em julgado da ação condenatória. Ninguém poderá ser preso enquanto existir alternativa de prisão, aquela coisa toda. Só que esses dispositivos fazem parte do artigo 5º da Constituição, denominada de causa pétrea, que nem o Congresso Nacional pode modificar. Nem o Congresso Nacional. Só uma outra Constituição poderá modificar. Aí, um momentinho, aí, pode ser o ministro que quiser, Paulo Bernardo, por pode exemplo. ser o ministro que for,
Pode, se os 11 ministros, por 11-0, pretender modificá-la, não poderia fazer. Então, é isso. Aí essa questão, eu também apoio integralmente a Lava Jato. Agora, me preocupa muito o país que precisa de um herói para salvá-lo. Eu dou o exemplo do próprio Joaquim Barbosa. É um herói esquecido. Um herói praticamente esquecido. Há 4, 5 anos atrás... Homem do Mensalão. No Mensalão era o grande herói. O legado não foi esquecido. Ainda bem que o personagem foi esquecido. Deixa não é personalista. Deixa eu só concluir. Mas o legado não foi o pior esquecido. possível para o mundo jurídico. O legado foi útil, está sendo útil a esse país. Agora, a Lava Jato não pode servir para substituir os autores da corrupção. Aí eu sou contra. Se for para substituir, apenas servir como instrumento para substituir os corruptos, para que seja instrumento de corrupto contra outros corruptos, para que o pós-Lava... Não é possível, Osmi, que nós estejamos há 2 anos com o país paralisado em torno de uma investigação criminal desse porte, necessária. É uma aberração dizer que não precisa continuar. A Lava Jato é necessária, mas é necessário que tenhamos a noção do que acontecerá com esse país no pós-Lava Jato. Tem que ocorrer mudanças institucionais. Não pode ser apenas efeito moral. Porque o juiz criminal lá da Caixa Preta... Então se precisa, dá licença, pela postura do das suas palavras eu concluo. Das suas palavras... E aí essa Constituição que vocês estão dizendo aqui, que eu estou rasgando, porque estou defendendo posições contra... essa presunção de inocência que só favorece que a história da presunção de inocência nos tribunais superiores só tem servido para favorecer bandidos. E existem estudos que comprovam isso. Não, olha, cidadão como o Ivo Cassol, eu respeito qualquer opinião, mas até as aberrações como essa. Um embargo de declaração atrás do outro, embargo de declaração atrás do outro, para se apoiar, apoiando-se na presunção de inocência, para permanecer. Agilize-se as leis do país. Deixa eu ouvir um pouquinho o doutor de lado agora. Aí me perdoe, eu prefiro ficar sem os clientes, mas como cidadão, eu não posso dizer que isso está correto. A palavra com o doutor de lado. Primeiro ponto, Ednei. Eu acho até, viu, se o tema era técnico-jurídico, mas pela abordagem que... Mas a abordagem que está sendo dada, pelo discurso que está sendo feito, eu sou a pessoa menos apropriada para discutir política. Continuidade da Lava Jato que você falou é essencial. E, por incrível que pareça, Ednei, parece que você não está percebendo isso. Hoje em dia, os petistas e os de esquerda que querem mais que ela continue, que estão vendo que ela vai parar. Que sentem que ela está fadada a parar. Né? Agora deixa eu... Até o Renan Calheiros a favor agora deixa eu te falar. As câmeras estão ligadas. Desligou. Viu, Ednei? Ednei, só para concluir. Agora, só que tem determinadas situações na vida... Quem sou eu para dar conselho para você? Você é um cara mais experimentado do que eu. É um cara competente até a alma. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que não permitem simbiose. Você, como operador de direito, e negar garantias constitucionais, em nome de princípios políticos e não jurídicos, eu estou dizendo que isso pode pesar para você mais na frente pelo lado profissional. Você conhece a essência dos tribunais superiores e por que eles existem. Se os tribunais superiores não têm liberdade para fazer esse debate do que está aqui... Não é legislar, não. É fazer o debate do que está aqui. Qual é a essência deles, se eles existem exatamente como guardiões disso aqui. Guardiões, você disse. Não violadores em que aspecto? Agora, viu? O pessoal fala de impeachment, que é golpe, que não sei o que violou a Constituição. A STF foi lá, confirmou tudo. Se você não nos deixar os outros... Ednei, são 2 pontos. Olha, o que a gente vem detectando, 2 pontos, que inclusive a gente viu aqui um pouquinho isso. Hipocrisia é o que está beirando a sociedade brasileira. Hipocrisia, intolerância. As pessoas não sabem ouvir. Toda discussão que se tem se leva para o aspecto político. Aí, ó, tá vendo? Intolerância, é isso que eu estou dizendo. Porque você me ofendeu. Não, quando você falou que não recomendaria nenhum cliente. O problema seu, Odilá,
é que você só advoga para uma força política. Você sempre tá advogou só para o PT. Aí fica muito fácil fazer o discurso do contra. Não, Você mas não ele não consegue tá fazendo fazer como discurso advogado, político. você não consegue fazer como advogado, como cidadão e como o que for. Petecão é do PT. Qualquer discurso que seja Petecão. contra o PT, porque você se especializou em fazer defesa Deixa do eu lhe PT. falar. E do Você é advogado só para te perguntar uma coisa, unicamente só do para te PT. esclarecer, Você Ednei. só é advogado Ednei. do PT. Então você só Aí, sabe aí, falar ofensa. a favor do PT. Aí, ó. É a defesa que eu faço da acusação. do Agora PT. deixa eu te falar. O seu irmão é do PT, seu irmão é meu cliente. Ponto. Seu irmão é meu cliente. Tá? Deixa eu... Não é seu cliente, é meu Deixa eu ver, cliente. então. Olha, Eu não coloquei questão Tá. profissional aqui. Então pronto. Nós viemos aqui Vamos, para discutir. é complicado. Só um minutinho. Você é político, Ednei. Você é Você é político. carimbado como advogado do Você é PT. Então, político. qualquer Não, não. Ednei, Ah, eu não por admito. favor, deixa eu ver se eu cumpro isso aqui. A agonia do cara, eu não tô entendendo. Aí, Olha, Não começa. Ramon, Mas eu não recomendo nenhum advogado para você, porque eu tenho... criminalista sob o aspecto de, não, de dizer que você... opinião Não. sua, é opinião sua. Ô, Ednei, E continua Deixa eu- dizendo, Ednei, que eu não vou deixa eu- recomendar nesse deixa aspecto, eu eu não ver se eu recomendo. quero. Mas agora mais ainda. Aí você, assim Ah, mais ainda. O PT é recomendado. Só um minutinho, deixa eu dar Assim como Ednei, ninguém fora do PT, ninguém fora do PT, ninguém da oposição recomendaria procurar você. Ednei, O Petecão é meu Dá cliente. licença. Você não sabe, o Petecão é meu Vamos voltar, cliente. vamos voltar. O seu irmão é meu Continue. cliente, não é seu cliente, meu não, amigo. Ednei, vou chamar o intervalo comercial. Eu acho que o debate não há aqui tem que ser necessidade, não. absolutamente livre. Não tem. pessoal, tá bem? Mas você, Pode ficar à vontade. eu não vi de aqui ninguém falar de PT, nem PT, acusar para Então, defender. não ia interferir na minha questão profissional. Não, aí você, Não dizer que não recomenda, porque... Sobre o Ednei, está fundamentado. superado. Ednei, você respondeu, está superado. Está superado. Está superado. É complicado. Está superado. Ednei, Está superado. eu vou pegar lá. Está superado. Ok. Eu estou até com a minha folha em branco. Não, já poxa. aqui, atendendo a recomendação aqui de tempo sem tempo. É complicado Ok, isso. O Narciso com a palavra. Narciso. Vamos interromper, não tem condições não. Não tem. Não tem. Continua, vamos continuar. Você é- Eu vou ler aqui. Não tem. Pode continuar, prossiga. Não. Astério, com todo respeito, Astério, Não, fica à eu vontade. não tenho condições. Eu vim para dispor. Vocês me chamaram para debater a questão da judicialização Vamos da voltar. política. Eu E eu aceito- comecei eu com aceito esse. voltar Só pro que Eu só quer se fiz a discutir. defesa porque você expressou. Não, eu Peraí, falei. Deixa eu te explicar, cara. Por favor, Ednei, por favor. O meu por favor. ponto de vista que eu falei para ele foi em cima de ele eu estar aqui com um Mas, advogado. encerrou a questão. Um advogado. Não, Você para mim não cometeu encerrou. um erro, Não, rebatiu, não, encerrou. Cláudio, só você cometeu um erro. Né? É isso, a premissa é essa. Licença. Você cometeu um erro. Você não Doutor cometeu. Vilar, só um Não dá, minutinho aqui. eu não vou debater isso. Eu vou ler aqui Não tenho dois. condições. Eu vou lhe mostrar Eu aqui. não tenho condições. Não. Como o Osmi Lima foi absolutamente feliz quando trouxe essa questão Foi, para o tema é debate. interessante. Só Eu vou, que... eu vou pegar novamente o artigo 5º da Constituição. Artigo 5º, a linha 57. Olha aqui, Osmi. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da ação condenatória. Ponto final. Não diz que remete para outra interpretação. Não. O artigo 58 diz... Não é interpretativa. O outro diz: o civilmente identificado não será identificado criminalmente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Aí sim, aí pode ter interpretação. Mas o que está se dizendo é o seguinte: aqui prevê a presunção de inocência, não manda que ministro nenhum interprete, que obedeça, que siga. Essa que é a questão. Agora, o Ednei, quando a gente fala sobre a estrutura legal de um país, a gente não pode pegar uma singularidade e transformá-la em regra. Por quê? Se eu concordo, em gênero no grau, que a maior responsabilidade dos crimes hoje, doutor Adelardo, que foram praticados e ora investigados no âmbito da Lava Jato, cabe em primeiro lugar o PT, porque é quem era o detentor do poder. Narciso, Mas, pro intervalo. mas na realidade, esses crimes foram praticados por mais de 20 partidos que compunham a base de aliança do governo.
Inclusive, o seu partido, hoje, que você pertence hoje, o PP, é o que tem maior número de criminosos investigados pela Lava Jato. Depois do intervalo, deixei para o intervalo. Só escapou o Malu. Só escapou o maluco. Voltamos. Segundo O Astério nasceu.